Muito bem-vindo ao canal, eu me chamo Davi Cavalcante e hoje iremos abordar o tema que está borbulhando na rede social, que é exatamente a invasão norte-americana dos Estados Unidos à Venezuela. Invasão esta que já está repercutindo mais na rede social, conforme eu mostrei, e também pode ter uma movimentação política e acredito pode até chegar do ponto de vista militar na América do Sul, mas assim, eu acredito que vai ficar mais na parte do diálogo, de notas de repúdio, tanto do Brasil como Bolívia, como de outros países. Não vão querer entrar de fato num atrito direto com os Estados Unidos. Isso daí eu praticamente descarto, mas como tudo é possível, temos de ficar aguardando e monitorando essa. A manchete de hoje é exatamente essa: o ataque dos Estados Unidos à Venezuela, e também tem apoio já na América do Sul do presidente Milei, e a Espanha ela está cautelosa, ela pede respeito ao direito internacional. Eu vou dar umas considerações gerais a respeito do que pode acontecer referente a essa questão da Venezuela e o desdobramento que possa ter tanto no Brasil como na América do Sul. No mundo, eu digo que a Venezuela ela não é um país expressivo. A única coisa que também é muito positivo, se o Estado dominar de fato, quiser fazer como o Iraque fez, é a questão do petróleo, e acredito que vai ter um custo muito mais baixo do que o Iraque. E o Iraque, posso de lembrar quem é da época, o Iraque ele resistiu muito mais. Foi uma guerra de uma semana, 15 dias, mas o Iraque resistiu. Tinha o ditador de lá, que pelo menos esboçou uma reação. Maduro não, um ditador muito fraco, um ditador que só sabe oprimir o povo e não tem poder de reação. E de fato foi verdade, essa captura de Maduro foi algo, na minha opinião, ridículo para a Venezuela. É uma investida de surpresas, pegar de cara o presidente, deixar o país sem representante legal oficial. Isso aí mostra também como a Venezuela é fraca. O Iraque era muito mais forte, os Estados Unidos conseguiu dominar, conforme todo mundo já sabe. Seguindo essas considerações, vamos aqui abordar as manifestações que tiveram, também informado na BBC News Brasil. Isso daqui, ó. O ataque dos Estados Unidos na madrugada do dia 3, no sábado, foi hoje de madrugada, ó, e a captura do Nicolás Maduro e da primeira-dama por militares americanos provocaram onda de reações internacionais. Isso daqui é o que estão espalhando, mas assim, o presidente americano ele vai se pronunciar de fato hoje à tarde. Ele não se pronunciou ainda, tá um burburinho, fulano falou com cicrano que disse que capturou. Aí isso daí ainda não é, digamos assim, o oficial dito por Donald Trump. Eu vou mostrar o que foi dito na rede social, mas o presidente Trump não se pronunciou para a imprensa internacional. Ó, o governo da Colômbia, país que faz fronteira com a Venezuela, e de Cuba, aliado político de Caracas, foram os primeiros a se manifestar. Ó, logo após os relatos de explosões na capital da Venezuela e em outras cidades do território. Observe o seguinte: Colômbia é um país que tem a predominância, sim, uma economia pouco industrializada e uma presença grande de tráfico de drogas, Colômbia. E Cuba dispensa comentário com relação à economia, que é muito fraca, e também, belicamente, qualquer um consegue entrar lá e fazer o que quer. Inclusive, tem situações assim completamente contraditórias que, na minha opinião, é uma desmoralização para Cuba. Os Estados Unidos ter presença militar no território cubano, mesmo ela sendo um país extremamente socialista e com um viés completamente diferente. Aí isso mostra a questão política internacional, e é contraditório, muita gente não sabe. Mas tem presídio norte-americano e base em Cuba, isso daí. O governo da República da Colômbia, a nota da Colômbia, observa com profunda preocupação relatos de explosões de atividades aéreas incomuns registradas nas últimas horas na República Bolivariana da Venezuela. Observe o que isso daqui, ó, escalada de tensão. Na prática é o seguinte: se Maduro foi capturado, não tem o que escalar. A questão que tem que se observar é o seguinte: quem é o segundo na ordem sucessória do comando da Venezuela? É o vice-presidente. O vice-presidente ele tem a mesma ligação de Maduro, tem a capacidade de manter o país em estabilidade política? Isso é uma pergunta que ninguém sabe responder.
O outro ponto também que todo mundo tende a analisar é o seguinte: de acordo com o que está sendo dito na imprensa internacional, quando o presidente cai, é capturado, tem de ser feita uma nova eleição para presidente e o vice-presidente ele só vai ficar com o mandato tampão até essa nova eleição. Se tiver uma eleição democrática, como apresentou, que foi amplamente divulgado, quem deve ganhar é a pessoa que Corina Machado apoiou, que eu nem me lembro o nome. Ele, de acordo com o que foi dito na imprensa internacional, ele ganhou e Maduro utilizou o TSE, o STF deles, toda a máquina estatal para modificar essa eleição e validar o mandato de Maduro. Tiveram países que reconheceram, tiveram países que não reconheceram no o sistema eleitoral da Venezuela. Por isso que torna muito mais fácil os Estados Unidos ele fazer essa operação militar e a Europa ela não vai questionar porque muitos países não reconheceram o jeito que foi feito a questão da eleição, não teve a auditoria em si mostrou inconsistência do jeito que foi feito, foi algo extremamente questionável. Por isso que o Estado está considerando como fosse um Estado narco-terrorista, que Trump fala direto, e assim, não tem presidente constituído. É muito mais fácil fazer isso num país sem legitimidade. Aí essa é toda a polêmica que está por trás. Observe aqui, ó, que essa posição de paz regional, apela para urgência desacelerada e tudo mais, é um discurso retórico, mas a questão é o seguinte: a Venezuela e os aliados da Venezuela utilizam a Constituição quando é conveniente, quando não é, eles rasgam a Constituição. A questão do povo dele, eles não cumprem nada da Constituição. Com relação à eleição também, eles não cumprem o mínimo da Constituição. Aí fica muito fácil fazer uma crítica utilizando a Constituição que nem eles mesmos seguem. Não tem credibilidade um discurso desse e, assim, é um discurso vazio, utilizado apenas para respaldar atitudes ditatoriais. E quando é conveniente, utilizar para direitos humanos. Não é um país sério a Venezuela. Por isso que essa questão, paz na Venezuela, terrorismo dos Estados Unidos, isso tudo daí é uma retórica da esquerda, de fato, que não se sustenta porque não tem a devida credibilidade. Aqui, ó, eu também estou trazendo da CNN Brasil uma matéria mais antiga, de 2024, ó, que bota que Evo Morales expressa total apoio a Maduro e ao resultado das eleições da Venezuela. Observe que, para uma parte que reconheceu, está sendo ataque a um país supostamente democrático. Para outra parte que não reconheceu, é um narcoterrorista que está no poder e que está sendo destituído pelos Estados Unidos. Aí, de fato, isso daí vai ficar em debate político durante muito tempo. Isso é uma questão que naturalmente vai acontecer. A Rússia reconhece Maduro, a China, a Colômbia, né, como foi dito, Bolívia. O Brasil ele ficou na saia justa porque o Lula na época disse que ia ser auditar, fazer aquela situação toda e no final das contas terminou ficando uma situação completamente desfavorável para o Brasil. Aí ele ficou naquela em cima do muro, mas na prática ele não consegue reconhecer também Maduro como presidente. Aí isso aí mostra também esse viés político que ficou. O outro ponto é o quê? Eu estou aqui no X, que podemos dizer que é a praça do mundo, e tem esse comentário daqui ó, da Trump Social, que é a rede social de Donald Trump. A gente pode observar aqui que esse comentário feito, ele já colocou aqui com Maduro, mas é o comentário do que foi feito na rede social de Trump. O basicamente diz é o quê? O senador republicano Mike Lee disse que acabou de falar com o secretário de Estado Marco Rubio, inclusive teve aquela questão toda de Alexandre de Moraes, tudo foi ele que estava envolvido também nisso. Ok, ele informou que o presidente venezuelano Nicolás Maduro foi preso, foi preso esta noite em cumprimento ao mandato de prisão e será levado aos Estados Unidos para responder acusações criminais. A questão de mandato de prisão de Maduro, de fato, muita gente brincava com relação a isso, mas tinha mandato sim por tráfico de drogas, entre outras coisas. Uma crítica que eu faço para os Estados Unidos é o seguinte:
se mostrou que a Magnitsky é extremamente política e também esse mandato de prisão também são extremamente políticos. Eu não estou dizendo que Maduro não violou direitos humanos, mas pode ser alterado a qualquer tempo, conforme mostrou com Alexandre de Moraes. Foi dito que Alexandre de Moraes era um violador dos direitos humanos, era um mau monstro, e retirou e agora está no maior amor. Maduro, eu acredito, se for fazer exatamente o que os Estados Unidos quer, ele pode ser liberto. Eu não descarto isso, já que os Estados Unidos também, no governo Donald Trump, não está com essa credibilidade e vai ficar na poleirinha dos Estados Unidos. Isso daí, aconteceu essa operação militar, eu acredito que o Maduro ele não cedeu a determinadas pressões dos Estados Unidos, por isso que ele entrou na Venezuela e fez a captura. A mesma coisa aconteceu com o Brasil. O que foi que teve a mudança da Magnitsky com relação a Alexandre de Moraes? O que é que foi que agora diz que a relação está boa com os Estados Unidos? Muito possivelmente teve negociações de concessões de terras raras, de alguns minerais, de alguma coisa do interesse militar e econômico dos Estados Unidos para fazer isso. Os Estados Unidos ele não é um guardião da democracia, conforme é pregado. Ele está pensando no poder dele, na manutenção do Império Americano. Inclusive está sendo muito ameaçado pela Venezuela. Por isso que essa questão toda de Maduro passa muito pela parte econômica e também política. Os Estados Unidos, todo mundo sabe que ele tem uma grande reserva de petróleo, mas ele não quer gastar dele. E a Venezuela possui uma imensa reserva de petróleo. Ele conseguindo dominar a Venezuela, não necessariamente com imposição militar, como foi no Iraque, que eles, de fato, botaram a presença militar no Iraque, Afeganistão, gastaram bilhões e bilhões de dólares e saindo prejuízo. A parte mais econômica, que com certeza Trump está olhando, é o seguinte: eu vou fazer como a Rússia faz, conforme outros países fazem, a China. Eu não vou botar necessariamente toda a minha tropa lá. Eu vou botar, derrubo o Maduro e boto uma pessoa que representa os Estados Unidos, no caso seria a Corina Machado. E essa Corina Machado vai ser responsável, com o dinheiro da Venezuela, por conter a população e fornecer o material que eu quero que forneça para mim. Fazendo isso, tá ok, tá barato e eu vou ter o petróleo que eu quero. Estados Unidos, ele não quer, digamos assim, o território da Venezuela para desenvolver a Venezuela. Ele não quer. Ele está querendo mineral e o ponto de vista econômico dele. Conseguindo o petróleozinho dele, a parte mineral dele, pode deixar o governo que for. Estados Unidos, ele não é contra ditador, na minha opinião. Ele apoia muito ditador até no Oriente Médio. É o que é conveniente para ele, os Estados Unidos faz. Por isso que a gente tem que estar muito atento com relação a isso. Com relação ao Brasil, o que podemos ter cuidado e cautela. Lula, ele é muito vinculado a Maduro, foi divulgado por Bolsonaro, pela direita e tudo, e possa ser que surja alguma coisa vinculada a Lula e algum escândalo. Isso aí pode acontecer, sim. E também o Trump, ele recuou com relação ao Brasil, momentaneamente, conforme a gente viu, mas possa ser que com a captura da Venezuela, de Maduro, ele comece a abrir o bico, falar algumas informações e coloque Lula na mão dele. E a negociação feita com o Brasil vai ser no pé de desigualdade muito grande. E certamente Lula, ele não pensa no melhor do Brasil, ele pensa no melhor para ele e para o PT. E se os Estados Unidos tiver informações delicadas sobre o que Lula fez ou o que o PT fez, ele certamente vai utilizar isso para fins comerciais. E Estados Unidos também, ele não pensa no melhor do Brasil, ele pensa no melhor dele. Aí por isso que essa investida daí dos Estados Unidos foi importantíssimo para a geografia do poder na América Latina. Ele com uma pancada só econômica, querendo ou não, ele gastou um dinheiro transportando navios militares, mas ele não vai ficar lá em definitivo a grande tendência. Ele vai botar a Corina Machado lá, que vai ser o braço dele, como Israel é no Oriente, vai ficar lá o braço dele, e com o meio das informações que ele vai colher de Maduro, ele vai sim, a grande tendência, influenciar nessa eleição 2026 e conseguir o que ele quer do Brasil. Isso aí é o ponto que eu acredito que vai ter nessa eleição 2026. A gente já começou no terceiro dia do ano 2026 com essa notícia extremamente quente e que pode influenciar tudo no mapa do poder mundial. Eu estou trazendo esses apontamentos daí para todo mundo refletir sobre esse ataque da Venezuela, que não é apenas um ataque desproposital, porque Trump quer fazer,
mas tem toda uma questão política e econômica por trás, e para vocês divulgarem e comentarem sobre esse assunto com o máximo de número de pessoas possíveis. Eu sei que de tarde vai ter pronunciamento e, se quem sabe, eu faço outro vídeo a respeito do tema. Muito obrigado a todos. Eu peço que todos comentem, se inscrevam e compartilhem nesse vídeo. Até mais.